Olá, bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que esse dia seja repleto de bênçãos na tua vida, em nome de Jesus. Hoje, dando continuidade à nossa oração da manhã em forma de leitura bíblica, vamos ler o capítulo de número 21 do segundo livro de Samuel. Amém? Pega a tua Bíblia e vem com a gente. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, fica com a gente. Vamos ouvir juntos, tá bom? Amém? E vou pedir um favorzinho para você. Se você ainda não foi inscrito no canal ou não foi inscrita, se inscreve, deixa o seu comentário, dá o seu like, aperta aquele sininho bonitinho que tem aí para quando a gente postar mais vídeos, você ficar sabendo, o YouTube vai te avisar. Amém? Vamos ver aqui. O capítulo de número 21 do segundo livro de Samuel tem como título Fome em Israel. Nossa, quando fala em fome, a gente lembra de muita coisa, até mesmo nos dias de hoje. Mas vamos ver como se deu naquele tempo? E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que satisfaço vós darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houve entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolalita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha. Disse o princípio da seiva, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite.
Gente, desculpa cortar só esse pouquinho, mas olha que situação. O que era o coração dessas pessoas antigamente, né? Por causa de uma rixa que havia entre eles e Saul, que já havia até morrido, eles fazerem essa exigência, né, de querer 7 pessoas da família que restaram, né, para matar. E olha aquela mãe vigiando aqueles corpos. Meu Deus, só em pensar dá tristeza. Imagina de ver, não é mesmo? Mas continuando, o versículo de número 11. E foi contado a Davi que fizera Rispe, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonas, seu filho, dos moradores de Jabes, Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Giboá. E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. O versículo de número 15 tem como título Os Heróis de Davi. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus, contra Sibecai e Uzatita. Feriu a Saf, que era dos filhos de Gigante. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzalita, feriu a Sabe, que era descendente dos gigantes. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura. De novo? E você está repetindo, o seu é 21. Quando ele injuriava Israel, Jonas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Amém? Glória a Deus. Deus voltou a dar vitória, né, a Israel, vitória a Davi. Ficar assim, a meu ponto de vista, quem sou eu para dizer que está errado, mas fica aquele sentimento só naquele acordo, né? Aquele acordo que fizeram de Davi pegar aqueles 7 homens que provavelmente nem estavam presentes na confusão armada por Saul, né? E, enfim, mas foi entendido, Deus voltou a abençoar a Israel,
naquele tempo as coisas eram resolvidas de outra forma, né? Tinha todo mundo outros pensamentos e o certo é que se resolveu, né? Obrigada por ficar com a gente até aqui. Amanhã iremos continuar a nossa oração da manhã, fazendo a nossa leitura bíblica, e eu já te convido, em nome de Jesus, que tu esteja conosco, nos acompanhando, né? Buscando mais a orientação, o amor, o carinho, o zelo, o cuidado desse Deus maravilhoso que tanto ama a nós e que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer as coisas de forma que o agrade, né? Então vamos buscar esse Deus, vamos louvar esse Deus. Você tem um dom. Eu não sei que dom é o seu, mas com certeza Deus te deu um dom. E se você ainda não descobriu que dom é esse, busca Deus, conversa com Ele, que Ele vai te revelar qual é o teu dom e vai te abençoar poderosamente. Então eu te convido, vem com a gente fazer essa oração da manhã todos os dias, amém? E mais uma coisa que eu tenho a te dizer, gente. Olha os tempos, sabe, muita gente diz assim, tem tanto tempo desde que eu nasci que o povo diz Jesus está voltando e ele não voltou ainda. Mas é porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E também a palavra diz que quando ele vier vai ser como o ladrão. O ladrão te avisa quando vai invadir alguma casa? Não. O ladrão, quando invade a nossa casa, ele vem de surpresa. Ele arrebenta a porta, entra, ou se você deixou uma brechinha, ele vai e entra. Então ele vai chegar de surpresa, sem avisar para ninguém, para ver se você está preparado para subir com ele. Então, gente, não esquece, prepara-se, prepara-te, porque Jesus em breve volta. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã.